Então, vamos dar início à apresentação do livro deste mês. É com imenso gosto que temos hoje connosco o professor António Costa Pinto, que nos vem apresentar o seu livro Os Camisas Azuis e Salazar, um tema muito interessante e pertinente, como aliás se pode ver pelo interesse e pela presença desta audiência. Eu vou aqui ler um currículo, uma nota biográfica extremamente breve. Eu, se tivesse que ler a nota biográfica do professor António Costa Pinto, estava aqui até às 8 da noite e não vou fazer isso. Professor António Costa Pinto, doutorado pelo Instituto Universitário Europeu em Florença, é professor, é investigador coordenador no ICS da Universidade de Lisboa, foi professor convidado na Universidade de Stanford, Georgetown, Princeton, Berkeley e também em Paris. Foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política durante 2 mandatos. As suas obras têm incidido sobretudo sobre o autoritarismo e o fascismo, as transições democráticas e a justiça de transição em Portugal e na Europa. A longevidade do Estado Novo português levou inicialmente ao estudo comparado dos sistemas autoritários. Mais recentemente, dedicou-se ao estudo do impacto da União Europeia na Europa do Sul. Outro tema a que se tem dedicado e muito é o das elites políticas e as mudanças de regime. É autor de mais de 50 artigos em revistas académicas portuguesas e internacionais e é uma presença constante na rádio, na imprensa e, sobretudo, na televisão. Mais uma vez, muito obrigada, António. Muito obrigado. Antes de mais nada, muito boa noite, é um prazer estar aqui. Eu gostava de agradecer o convite do Instituto. Neste caso, quem o personalizou foi a minha colega Raquel Vaz Pinto, Presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política, portanto é a nossa Presidente em termos de, digamos, disciplinares e académicos. Portanto é com muito prazer que eu estou aqui. E antes de começar a falar sobre este tema, a introduzir o tema desta obra, deixem-me começar por uma reflexão rapidíssima sobre a globalização e as voltas que o mundo dá, por outra forma. Quando eu publiquei este livro, a editora pediu-me, vai à internet e tal, nós precisamos de arranjar uma capa relativamente atrativa, etc. Eu fui ao Google e descobri várias fotografias que eu desconhecia, aliás, sobre Rolão Preto e os Camisas Azuis, e encontrei esta, que está na capa do livro, que eu não conhecia, devo dizer, que nunca tinha sido publicada na imprensa oficial do movimento, pelo menos que eu desse por isso, e quando retirei o Google, aparece-me, eu não sou profissional, não sou jornalista, portanto não estou habituado a estas coisas, aparece-me uma manchazinha, não é? Que obviamente remete para a propriedade da fotografia, que neste caso era a Corbis. E eu telefonei à editora e disse, bem, aqui está, eu acho que esta é mais interessante e tal, depois outras poderão ficar no interior, mas aqui há esta da Corbis e tal, não sei o que é. Entretanto, escrevi a uma senhora do Porto, que me telefona automaticamente, a dizer que é delegada da Corbis em Portugal, que tem muito prazer em negociar o preço da fotografia com a editora, será para um jornal, tudo bem, e resolveu-se este assunto. Aqui há dias, como alguns mais atentos poderão ter reparado, na imprensa europeia no geral, mas também na portuguesa, sai uma notícia receosa, porque uma empresa chinesa, não sei se pública, acabou de comprar esta empresa, a Corbis, e o grande receio era que, tendo em vista que a Corbis é proprietária de, como é evidente, milhões de documentos, entre os quais fotografias centrais sobre Tiananmen, o que é que a empresa iria fazer ao repositório que tem sobre Tiananmen. E, portanto, eu gostava só de concluir as voltas que o mundo dá. Neste momento, esta fotografia, algures do Diário de Coimbra, ou do Correio de Vila Real, ou não, seguramente, ou de algum jornal português, ou do arquivo do jornal português, está neste momento em mãos chinesas. Não sei se uma empresa pública
de uma empresa privada. E, portanto, eu não creio que o Rolão Preto alguma vez pensasse que uma parte significativa do seu arquivo fotográfico estaria hoje em mãos chinesas. Não creio que já nessa altura pensasse que estivesse em mãos norte-americanas, mas ainda podia ser, porque ele, apesar de tudo, como é sabido, faleceu a seguir ao 25 de Abril, já nos anos 70, e, portanto, nos Estados Unidos era provável que pensasse, mas na China não pensaria seguramente. O que nos faz pensar, de facto, não apenas na globalização, que isso é óbvio, mas na extrema capacidade, de facto, financeira, económica, global, não é verdade, desta nova potência emergente, que chega inclusivamente a estes níveis de ter comprado, creio eu, uma das maiores distribuidoras de fotografias e de material para a comunicação social e para a cultura no geral. Ora bem, eu vou ser muito breve. A Raquel pediu-me, creio eu, que fizesse uma breve introdução a este livro, e eu creio que não vale a pena falar muito nele no seu detalhe. Portanto, este livro é um livro sobre uma geração, o percurso de uma geração, neste caso, monárquica, conservadora, cujos seus segmentos, digamos, mais radicalizados pela crise a seguir à Primeira Guerra Mundial, vai olhar para o fascismo como grande plataforma ideológica de mobilização política, vai entrar em conflito, tensão com o salazarismo no início dos anos 30, no final dos anos 20, início dos anos 30, e Salazar vai cooptar uma parte destes nacionais sindicalistas e vai reprimir a outra parte. O seu chefe, como é sabido, Rolão Preto, vai acabar a sua vida política em reconciliação, aliás, curiosamente, com a democracia e reconciliação também com a monarquia. No fundo, nunca tinha deixado de ser monárquico, mas, apesar de tudo, tinha ultrapassado essa questão durante um largo período da sua vida política. Uma parte destes nacionais sindicalistas vão aderir ao salazarismo, outra parte vai dar pintores surrealistas, enfim, e muitos outros elementos da elite cultural portuguesa. Portanto, vai ter um percurso muito diversificado em termos do futuro, mas o que eu gostava de salientar, mais do que a história, era, no fundo, falar um pouco dos universais destes temas. Ou seja, no fundo, o tema do radicalismo político, no tema das ideologias e no tema, no fundo, das elites. Porque estamos a falar, em primeiro lugar, num movimento elitista. Ele é constituído, na maior parte dos casos, por estudantes, jovens profissionais. Muitos vão ser, ainda aqui há pouco tempo, por exemplo, graças a uma tese, um arquiteto do Porto, coisa que eu não tinha, confesso, não tinha dado por isso, quando escrevi esta obra, verifiquei que algumas das capas que serviam os panfletos políticos do nacional-sindicalismo, havia sempre ARS, e nunca liguei ao ARS, porque, como eu queria fazer sobretudo uma obra de história política, não estava muito preocupado com a componente estética, ou de quem seriam os autores da componente, digamos, estética de algumas das publicações do movimento nacional-sindicalista. E apercebi-me depois que este ARS era um grupo de estudantes de arquitetura do Porto, que mais tarde foram importantes arquitetos da Escola Modernista do Porto, e que, aliás, enfim, chegaram a estar presos durante 10 dias por terem participado num comício nacional-sindicalista, e alguns foram assim mais afoitos nas críticas a Salazar, e portanto a polícia não hesitou e colocou-os na cadeia durante 10 dias. Não foi muito, mas deu-lhes uma corretiva ligeira. Ora bem, eu tenho pensado nestes temas e era o que vos queria fundamentalmente dizer a propósito deste livro, para além da história. Eu acho que ele nos remete para 3 elementos, e era isto que eu gostava de explorar. Em primeiro lugar,
para o papel das ideologias no século XX. Nós pensamos, e é verdade, durante cerca de 20, 25 anos, 30, eu diria até, uma parte da elite cultural e da elite política, e sobretudo do mundo ocidental, falava, como é sabido, no mundo pós-ideológico, não é? As ideologias teriam deixado de ser um elemento de mobilização de elites. Quando, a propósito de dimensões fundamentalistas religiosas ou outras no mundo contemporâneo, se voltou a falar nas ideologias, evidentemente que nós, num certo sentido, reavaliamos, sobretudo nos últimos anos, não é? Quando nós olhamos para, sei lá, um núcleo de jovens da elite, como todos sabem, que são engenheiros, arquitetos, cientistas sociais, por acaso não havia muitos, e que se desfazem contra as torres gêmeas, não é verdade, numa organização, neste caso, fundamentalista religiosa, nós verificamos que os elementos de mobilização, que a religião aqui é sobretudo utilizada como uma ideologia. E os seus mecanismos de funcionamento, de mobilização, os mesmos problemas que muitas vezes falava a propósito do fascismo, a propósito do comunismo nos anos 20 e nos anos 30, sob o ponto de vista das elites, não tanto da mobilização social, mas sob o ponto de vista das elites, sob o ponto de vista, inclusivamente, da análise da extrema-direita italiana dos anos 60 ou do radicalismo de esquerda, terrorista de esquerda, por exemplo, não é? Também nos anos 60 em Itália e nos anos 70 em Itália, nós verificamos que existem elementos, e estes são os mais interessantes para nós académicos, elementos de mobilização ideológica que não são facilmente explicáveis. Não são explicáveis por dimensões, digamos, de escolha racional, não é? Como sabem, enfim, aqueles que andam mais próximos deste mundo académico, as teorias da escolha racional são teorias extremamente poderosas, por exemplo, a explicação, as dimensões de voto, por exemplo, ou outras. Mas são muito pouco poderosas para explicar porque é que certos segmentos das elites optam por determinado tipo de modelos ideológicos em determinadas fases e porque é que isso vai dominar uma parte interessante e significativa, muitas vezes, das suas vidas. E, portanto, este era o primeiro ponto que eu gostava de salientar, ou seja, este movimento político ideológico é um movimento profundamente ideológico, é um movimento que remete para descobertas intelectuais, para dimensões transnacionais dessas descobertas intelectuais. Nada disto, na maior parte dos casos, e o caso português em particular, mas na maior parte dos casos, a grande maioria dos movimentos políticos não possui uma grande inovação ideológica. Não é? Ou seja, importam, adaptam, e isso é muitas vezes tão interessante como a invenção do modelo ideológico propriamente dito. E o caso dos nacionais sindicalistas é um caso, sob esse ponto de vista, muito interessante, mas que aponta para este universo de mobilização ideológica de elites. E não há grandes fatores, por exemplo, do tipo sociológico, que expliquem este modelo de mobilização. Os marxistas, enfim, tentaram ser muito criativos na relação entre as ideologias e as classes sociais e os grupos sociais, não é? O que tem alguma base, evidentemente, do ponto de vista das grandes movimentações de uma sociedade, mas não tem qualquer fator de mobilização, de explicação, quando falamos de elites e mobilização ideológica, não é? Na maior parte dos casos, estes homens e estas mulheres, neste caso sobretudo homens, provêm das classes médias, alguns provêm efetivamente de certos segmentos da elite rural e da notabilidade rural do centro-norte do país, mas
os integralistas, neste caso, porque a base deste movimento é talvez o grupo político-ideológico mais criativo em Portugal no início do século XX, no espectro conservador. Isto não expressa bem, a palavra conservador não expressa, porque nós temos conservadores republicanos, temos conservadores monárquicos. O que está aqui em causa é uma geração de jovens intelectuais, estudantes da Universidade de Coimbra, que reagem à Revolução Republicana, que se exilam em França e na Bélgica, que vão descobrir no fundamental a ideologia, entre aspas, ou o pensamento político de Maurras, de Charles Maurras, e da Action Française, e que, ao regressar a Portugal, vão criar o integralismo lusitano, que vai ser, de facto, o mais poderoso movimento de ideias, digamos, do conservadorismo monárquico nos anos 10, no final dos anos 10 e depois nos anos 20. Os integralistas, quando nós olhamos para eles, quando olhamos para os grandes pais fundadores, António Sardinha, que morreu, aliás, relativamente cedo, se não tivesse, nós não podemos fazer história contrafactual, mas se António Sardinha, por exemplo, tivesse sobrevivido politicamente, dificilmente se adaptaria a Salazar, só para dar um exemplo. Dificilmente se adaptaria a Salazar, a coisa ia dar confusão de certeza, mas enfim, ele não chegou lá. Mas chegaram a grande maioria dos integralistas. E estes jovens integralistas vão descobrir o fascismo. E é muito interessante justamente esta dinâmica ideológica, creio eu. Porque o que é que eles vão descobrir no fascismo? Não é Salazar, como devem calcular. Não é? O que eles vão descobrir no fascismo, em primeiro lugar, é um ideal nacionalista radical. Em segundo lugar, é o modelo de integração política que é, de facto, a negação da democracia. É, de facto, a negação da democracia. Porque é a negação da representação individual e o integralismo lusitano, como, aliás, sobretudo depois os nacionais sindicalistas, possui uma ideologia de tipo orgânico que, basicamente, aponta para uma representação política de reinvenção do antigo regime. O chamado antigo regime, não o antigo regime no sentido de ser o salazarismo, mas o antigo regime histórico, não é verdade, pré-liberal, no sentido de integrar os grupos sociais. Tem dimensões, inclusivamente, anticapitalistas. Os integralistas, como aliás a maior parte da ideologia fascista, tem uma enorme desconfiança do capitalismo liberal. No fundamental, mesmo que depois, enquanto regime político, se adaptem, neste caso o fascismo italiano, e outros se adaptem a certas fases do capitalismo, na realidade tem uma profunda desconfiança ideológica do capitalismo liberal. Têm, inclusivamente, no Estado como um elemento de intervenção na sociedade bastante forte, ainda que haja uma grande variação sobre esse ponto de vista, e têm, no fundo, o ideal tipo de uma sociedade mobilizada ideologicamente e politicamente. E os Camisas Azuis é esse, no fundamental, o projeto que têm para Portugal. Evidentemente que, ao fazerem um movimento político de tipo mobilizador, milicial, muitas vezes com uma organização de tipo paramilitar, convém olhar para o mundo entre as duas guerras e pensar que, nas suas dimensões transnacionais, não é? Assim como nós temos o Movimento Comunista Internacional, cujos partidos são diferentes, mas têm, no fundamental, um património comum, estes partidos têm também um grande património comum. Aliás, um dos pretextos com que Salazar vai dissolver o nacional-sindicalismo é que, no fundo, representa uma ideologia estrangeira. Quer dizer, na realidade, são delegados nacionais de um movimento internacional. E é um pouco este o elemento de legitimação, aliás, na própria nota oficiosa que dissolve o nacional-sindicalismo. Ora bem, quando nós olhamos para este tipo de movimentos políticos na Europa no período entre as duas guerras, o problema fundamental destes movimentos é que eles entram em colisão política, em colisão com
processos de transição ao autoritarismo. E convém não esquecer que, quando nós falamos nesta Europa entre as duas guerras, pensamos sempre no nacionalsocialismo alemão e no fascismo italiano, não é? Como é natural. Quer dizer, à direita, claro, na extrema-direita do espectro político. Mas, na realidade, em termos estritamente quantitativos, a grande maioria dos regimes autoritários do período entre as duas guerras não têm correspondência nem com o fascismo italiano, nem com o nacionalsocialismo alemão. São muito mais próximos do salazarismo, do franquismo, do regime de Dollfuss na Áustria, da ditadura de Smetona num dos países bálticos, ou de outro ditador báltico, não vale a pena estar agora a desenvolver, ou mesmo Vichy do general Pétain, que tenta criar certo tipo de instituições políticas. É claro que em 4 anos é difícil. Ou na Eslováquia autónoma, na realidade, a primeira Eslováquia durante a Segunda Guerra Mundial, que é dirigido por um monsenhor, neste caso até por um padre católico, que é o ditador da Eslováquia, Monsenhor Tiso, e muitos outros, não interessa agora estarmos a dizer. A grande maioria destes regimes ditatoriais, no período das duas guerras, não se baseiam num modelo ideológico tão radical como o nacionalsocialismo alemão, ou sobretudo como o fascismo italiano. Porque o que fascina uma parte desta juventude nacional-sindicalista é justamente uma tradução do fascismo italiano, que tem muitos elementos, inegavelmente, de tipo revolucionário, inclusivamente. Ou seja, existe, no período entre as duas guerras, uma direita revolucionária, tal como existe, no período entre as duas guerras, uma esquerda revolucionária. E repare-se, a universalidade destes movimentos é muito interessante, porque eu falo na Europa, mas poderíamos falar do Brasil. A Ação Integralista Brasileira é um movimento muito parecido com o nacional-sindicalismo, aliás, com um peso político até superior ao nacional-sindicalismo, cujo chefe, por acaso, Plínio Salgado, quando tenta participar num golpe de Estado contra Getúlio Vargas, até é exilado em Portugal. O João Preto vai ser exilado em Espanha, Plínio Salgado vai ser exilado em Portugal. E como Plínio era católico, ele é integrado no meio católico em Portugal, com uma promessa: não desenvolve atividade política, porque obviamente Salazar não queria ter problemas com Getúlio Vargas, nem com o chamado Estado Novo de Getúlio Vargas. Mas, portanto, o primeiro ponto que eu gostava de salientar era este, ou seja, eu creio, e esse, em minha opinião, é talvez a dimensão mais interessante que nós devíamos cultivar académicos. Não é mais interessante, todas são interessantes, não é? De nós académicos. Mas, como é natural, a grande maioria dedica-se ao que é mais previsível, ao que é mais fácil. Ou seja, em princípio, se eu fizer um bom inquérito eleitoral e tal, enfim, não interessa. Se o regime político for estável, as culturas políticas demoram algum tempo a mudar e, portanto, muitas vezes estudar regimes democráticos no fundamental estáveis ou regimes autoritários no fundamental estáveis, digamos, é menos desafiante do que explicar os processos de mudança, porque para nós é mais difícil, como é evidente. Os falhanços são rotundos, quer dizer, os falhanços foram rotundos. Ninguém, no fundamental das ciências sociais, passado 40 anos de investimento brutal dos Estados Unidos nas ciências sociais, na ciência política, e o colapso da União Soviética, quer dizer, hoje em dia os arquivos estão abertos e foram centenas de cientistas políticos que falharam, quer dizer, não conseguiram, no fundo, observando a dinâmica do funcionamento do regime político como a União Soviética, prever minimamente a hipótese do seu colapso. Bom, é claro que é muito difícil, mas tudo isto para vos dizer que o mais difícil, creio eu, é explicar os processos de mudança, sobretudo, e é por isso que eu gostava de salientar esse ponto, para concluir a primeira parte, sobretudo em movimentos muito ideológicos, não é? Ou seja, sejamos claros. Será que teoria das ciências sociais é que eu tenho para explicar, por exemplo, para dar o exemplo, por exemplo, no período entre as duas guerras isso aconteceu, nós tivemos
ex-dirigentes comunistas em França que terminaram a dirigir movimentos fascistas, Doriot, por exemplo, não é? Ou seja, que vão de um lado do espectro político radical ao outro lado do espectro político radical. Tudo isto para, a propósito deste livro, contar a história dos nacionais sindicalistas, chamar a atenção de um ponto que me parece importante para o debate político contemporâneo e que basicamente é a morte das ideologias, quer sejam modelos ideológicos compatíveis com a democracia liberal, como é evidente, quer os que não são compatíveis com a democracia liberal, provavelmente foram declaradas mortas relativamente cedo. E a erupção, eu acho muito interessante quando vou à televisão e vejo toda a gente a fazer teorias sobre o Daesh e tal, não é? Há um colega nosso que agora, enfim, não interessa, ou os serviços de informação, coitados, têm que estudar aquilo para mostrar aos seus superiores, digamos, que percebem alguma coisa de coisa e tal, não sei o quê, e que explicam. E então temos todo o tipo de teorias, não é? Quer dizer, uns coitados eram pobres e tal, não sei o quê, depois os outros eram não sei o que mais, depois os outros eram rato, depois já... Quer dizer, enfim, muitas. Mas a dinâmica mais importante, que é como é que sistemas ideológicos totalizantes, em determinadas fases do percurso intelectual de segmentos das elites, são extremamente fascinantes, isso é que vale a pena explicar. Não é verdade? Isso é que vale a pena, creio eu, explicar, seja a propósito, enfim, destes jovens fascistas do Rumo Preto, que depois foram quase todos à sua vida, seja a propósito das SS, não é? Enquanto aí diferente, enquanto milícia de um regime político, seja a propósito de certas dinâmicas do nacionalsocialismo alemão, porque o mais interessante do nacionalsocialismo alemão, como é evidente, não é o facto de ser uma ditadura. A grande vantagem do salazarismo é que nós explicamos o salazarismo sem qualquer tipo de problema. Não é nenhum desafio para nós. Não, aquilo está tudo certo, vai tudo certo. Ou a ditadura militar de Pinochet, ou, sei lá, ou até o regime cubano. Já a União Soviética, em certas fases, é muito mais difícil e muito mais desafiante para nós de tentar encontrar modelos de explicação para certo tipo de dinâmicas. Porque, e vou parar aqui neste ponto, porque o mais difícil é explicar dinâmicas de radicalização. Dinâmicas de radicalização, não é? Ou seja, o Holocausto é difícil de explicar porque é uma dinâmica de radicalização onde, no fundamental, houve uma estrutura de oportunidades que permitiu a consagração de um projeto ideológico, não é? Que nada tem de racional em termos de um regime ditatorial, não tem nada de... que é muito pouco evidente do ponto de vista, inclusivamente, da lógica dos interesses, qualquer teoria que nós apliquemos ao nacionalsocialismo. Bem, e portanto, estes camisas azuis representaram em parte esse projeto em Portugal, e é interessante porque é uma dinâmica de relativa radicalização política e entram em choque com o regime, neste caso com o salazarismo. Ora bem, há aqui alguma novidade na tensão entre, no fundo, os camisas azuis enquanto movimento fascista e Salazar e a institucionalização do salazarismo? Não. A grande maioria dos movimentos fascistas do período entre as duas guerras foram reprimidos por ditadores nascentes. A grande maioria. Em alguns casos, conseguem ser parceiros relativamente significativos, não é? O caso, por exemplo, da Roménia, no período entre as duas guerras, e de um movimento fascista bem particular, que era o movimento fascista romeno, mas o caso do salazarismo, o caso, inclusivamente, aqui ao lado do vizinho franquismo, em que os segmentos mais radicais da Falange também são, no fundamental, forçados à unificação pelo general Franco, ou o caso de Plínio Salgado no Brasil, ou o caso de muitos movimentos na Europa Central e Oriental, explica-se pela dinâmica de institucionalização de um regime ditatorial. Os regimes ditatoriais, e eu vou ser rápido, e isso sim podemos, os regimes ditatoriais, no fundamental, tentam responder aos mesmos desafios dos regimes democráticos.
com a tal exceção que nos coloca imensos problemas. Portanto, o salazarismo, sob esse ponto de vista, não nos coloca problema nenhum. A União Soviética coloca-nos imensos problemas. A Alemanha Nacional Socialista coloca-nos imensos problemas. O Camboja de Pol Pot coloca-nos imensos problemas. Não é? Ou seja, as dinâmicas totalizantes de regimes ditatoriais colocam-nos problemas. Não é? Colocam-nos problemas de interpretação. Não é? Porquê? Porque os regimes ditatoriais tendem à rotinização, tendem ao equilíbrio, têm que cooptar elites, ou seja, no fundamental, têm que criar instituições políticas, não podem passar a vida a mobilizar as pessoas. A repressão dos regimes ditatoriais também cumpre certo tipo de objetivos racionais. No fundamental, a estrutura repressiva dos regimes ditatoriais é bastante explicável. Persegue-se, no fundamental, os inimigos políticos e aqueles que tentam, de algum modo, subverter ou derrubar esse regime. Até aí não há nenhum desafio, não é verdade? O desafio começa quando eu começo a fuzilar os meus. Aí a coisa já é mais complicada. Ou seja, quando eu começo, por exemplo, a inventar inimigos e eles não são. Eles querem me apoiar e eu quero fuzilá-los. Entre aspas, não é? Isto é uma brincadeira. Ou seja, quando a dinâmica de radicalização ideológica começa, de facto, a introduzir aqui elementos mais complexos para a análise de regimes ditatoriais. O regime de Salazar, sob esse ponto de vista, perante este tipo de desafios, não nos apresenta, digamos, nenhum desafio particular. Os nacionais sindicalistas são dissolvidos. Como os católicos, como a autonomia do Partido Centro Católico termina, como partidos republicanos conservadores que tinham apoiado a ditadura militar terminam. Salazar, quando cria a União Nacional a partir de cima, cria de facto um partido único, escassamente mobilizador, mas cumpre uma função extremamente importante nos regimes autoritários, que é, obviamente, integrar os segmentos da elite que constituem, no fundamental, a base de apoio deste regime político autoritário e que vai cumprir funções, quer na Assembleia Nacional, quer na Câmara Corporativa, quer ao nível municipal, que vai inclusivamente triar outros segmentos das elites, não interessa, agora estamos aqui a desenvolver, e portanto termina com este tipo de desafio, que tenderia a ser um desafio de caráter totalizante, radicalizador, milicial, e obviamente quase todos estes regimes políticos da mesma família do salazarismo vão eliminar este tipo de movimentos mais radicais. Portanto, o segundo ponto que eu gostava de salientar, a propósito dos camisas azuis de Salazar, é que a dinâmica de integração versus repressão é uma dinâmica clássica deste tipo de regimes e tanto se dá em relação, neste caso, a esta minoria durante a fase de transição da ditadura militar ao Estado Novo, como se dá perante outro tipo de movimentos políticos, inclusivamente mais moderados. Ou seja, existe um processo de personalização do poder. Há coisas que nós sabemos dos regimes autoritários, que eu acho interessante, costumo dizer isto aos meus alunos, não sei se vale a pena estar a explicar, estarmos a entrar neste debate, que é, em primeiro lugar, a personalização. Este é o tema, talvez, é um dos temas mais interessantes. Em média, qualquer que seja a natureza da ditadura, e portanto isto coloca-nos aqui problemas quando entramos na área dos regimes políticos ditatoriais, sejam comunistas, ditaduras militares, etc. Em média, 3 anos após a tomada do poder, pelo menos os estudos estão feitos para o pós-guerra, existe um processo de personalização do poder. Isto é mais interessante para as ditaduras comunistas do que para as ditaduras conservadoras de direita. É mais interessante para as comunistas porque se baseiam teoricamente numa ideologia, enfim, que aponta para modelos coletivistas, inclusivamente rotativos de direção política, etc., mas que terminam, no geral, com a personalização. Isto é um dado extremamente interessante. E, portanto, obviamente que aqui estamos a falar entre Salazar e Romão Preto, ou seja, Salazar não vai, obviamente, permitir que haja aqui um chefe, mesmo que ele seja, e que se queira oferecer, que de algum modo o possa, no fundamental, desafiar. Em segundo lugar, a grande maioria dos regimes ditatoriais,
aproximadamente 80% também, isto é interessante, independentemente da sua origem, criam um partido político único ou dominante de legitimação do seu próprio regime. Nós passamos a vida a falar dos partidos, sem partidos, mas a grande maioria dos regimes ditatoriais, e repare-se que isto passa-se tanto nas ditaduras conservadoras como nas ditaduras socialistas, não é? Toda a gente sabe, o exemplo mais fácil é Cuba, não é? Não foi o Partido Comunista Cubano que tomou o poder em Cuba no início dos anos 60, e Fidel Castro tinha uma ideia vaga, do marxismo-leninismo quando enceta a sua luta. Mas, passado 2 anos, existe um Partido Comunista de Cuba unificado, que é o partido único da ditadura cubana, e o mesmo se passa, aliás, noutro tipo de regimes. O mesmo se passa neste tipo de ditaduras, como no salazarismo ou no franquismo, neste caso a União Nacional, que é um partido elitista que não cumpre grandes funções de mobilização política de massas, como justamente os nacionais sindicalistas aspiravam. E por último, e eu queria voltar a este tema, e por último, este tipo de movimentos políticos altamente ideológicos, que não chegam a tomar o poder, que não chegam a abraçar um núcleo muito grande de instituições e que se situam nas margens de um determinado espectro político, neste caso é o período entre as duas guerras, não é? Estes camisas azuis têm, no geral, 3 características e com elas eu vou terminar. A primeira é que são movimentos elitistas, independentemente da sua ideologia. Ou seja, contam-se por os dedos os jovens fascistas dos anos 30 que criam estes movimentos políticos e que sejam, digamos, de grupos sociais populares, para dar um exemplo, para exprimir de uma forma rápida, de grupos sociais populares. Na maior parte dos casos provém das classes médias altas, e são, em muitos casos, intelectuais políticos. Aquilo que nós poderemos chamar intelectuais políticos. José António Primo de Rivera era um intelectual político. Rolou Preto era um intelectual político. Não é? Há outros casos, não é o caso, por exemplo, de Mussolini, mas não é sobretudo o caso de Hitler, mas essa é outra questão. Nestes pequenos movimentos, mas é o caso de Plínio Salgado, é o caso de Quadriano, é o caso de muitos outros. Ponto número 1 de conclusão. Em segundo lugar, são movimentos políticos que, por não se terem expandido eleitoralmente, não se terem rutinizado numa conjuntura política democrática, são altamente ideológicos. Altamente ideológicos, e em grande parte o debate entre eles é um debate altamente ideológico. E em terceiro lugar, e por aqui termino, são movimentos políticos que estão destinados, no fundamental, estão destinados a serem integrados ou a desaparecerem. Raramente são a base de um novo regime político. E era por isso que eu gostava de terminar como comecei. Quando nós olhamos para o nacionalsocialismo alemão e para o fascismo italiano, nós olhamos para regimes políticos, e isto é importante para a teoria das crises dos nossos regimes democráticos. Muitas vezes, quando nós pensamos, por exemplo, vamos imaginar a Frente Nacional, para dar um exemplo. A Frente Nacional nasce, como sabemos, de um pequeno grupo, enfim, de vários, mas não interessa agora, da extrema-direita francesa. Durante muitos anos não passou dos 2%, não é verdade? E hoje é um partido político que está eventualmente destinado, já deveria ter estado, se tivesse, por exemplo, se o sistema eleitoral francês fosse o sistema eleitoral português, já estava há muito tempo destinado a ter um grande caminho no funcionamento do sistema político português. Mas, enfim, dado as defesas que nós sabemos e que todos sabemos que tem o sistema político francês, a Frente Nacional, no fundo, ainda não chegou ao poder a nível nacional, muito embora tenha tido muitos altos e baixos a nível regional.
Ora bem, quando nós olhamos para o nacionalsocialismo alemão ou para o fascismo italiano, o que é interessante não são, e com isto termino, o que é interessante não é o partido, não é no fundamental até a sua ideologia, porque essa está presente no mundo contemporâneo, não é? Quer dizer, estava presente nos anos 30 com bem mais significado político e ideológico, mas está presente no mundo contemporâneo. O que é interessante em termos analíticos é perceber como é que pequenos movimentos, numa conjuntura de crise, têm uma capacidade de mobilização política e eleitoral tão significativa que 3 anos depois estejam no poder. Foi o caso de Mussolini, não é? Convém não esquecer que entre a chegada ao poder em 22 e, enfim, a fundação do Partido Nacional Fascista foi rapidíssimo, foi quase, digamos, foi quase um relâmpago na vida política italiana. Portanto, o que é muito difícil para nós, quando eu digo académicos, claro que os políticos também deviam estar preocupados com isso, mas isso é outra questão. O que é muito difícil para nós é observar como é que as crises políticas de sistemas políticos liberais, ou crises políticas no geral, podem ser estrutura de oportunidades para que movimentos relativamente pequenos, elites dominadas por elites intelectuais e políticas com grande capacidade de intervenção, possam efetivamente chegar ao poder. A dinâmica propriamente ideológica deles não tem grande novidade, não tem grande interesse. Quer dizer, tem interesse, mas não tem, digamos, não tem nenhuma novidade em particular, não é? Ou seja, vamos imaginar, por acaso, que agora já não consigo encontrar aqui nenhum partido comunista desse tipo, para dar o exemplo de um partido comunista, em vez de estar a dar o exemplo de um partido fascista, neofascista. Sei lá, eu não sei se existe ainda algum que esteja em oposição para ali mas duvido, nas selvas do Camboja, não faço ideia, acho que não. Acho que não, porque o Pol Pot desapareceu. Mas o interessante é a estrutura da oportunidade, não é a análise mais ou menos estática destes movimentos. Portanto, aqui temos um movimento cuja estrutura da oportunidade não o fez chegar a lado nenhum. Noutros casos, como no caso da Roménia, enfim, como no caso, por exemplo, do fascismo italiano, estes movimentos chegaram efetivamente ao poder e conseguiram ser a base do funcionamento de certo tipo de regimes políticos. E, por último, convém não esquecer também que, tal como os regimes autoritários têm uma grande capacidade para integrar, cooptar ou reprimir este tipo de movimentos, e foi o que aconteceu com o solidarismo, também os regimes democráticos têm uma enorme capacidade de integração desta dinâmica radical. Penso e convido-vos a olhar para o movimento social italiano, que eu estudei por acaso quando estava em Itália, e verificar o que é feito do movimento social italiano, o que é feito deste partido, para verificarem muito rapidamente como é que ele, no fundamental, se foi transformando num partido conservador, ou num partido até, em muitos casos, de centro-direita, ou seja, a mudança é muito mais difícil de analisar do que, digamos, estes modelos mais estáticos de funcionamento dos nossos sistemas políticos. E era isto que eu tinha a dizer a propósito deste livro de história, As Camisas Azuis, que não penso que tivesse merecido aqui, da minha parte, um detalhe excessivo, muito embora eu tenha tido muito gosto em escrevê-lo. Muito bem. Obrigada, António.